Estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? Aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora, que estão chegando, podem ir ocupando os seus lugares, né? Que vamos começar logo a entrar na temática de hoje, que está bastante interessante também. E algumas pessoas, eu sei que está causando pode estar causando um certo questionamento, né, Mielke? Bom dia, Mielke, bom dia, Rui. Bom dia Mielke, bom dia, Vades, bom dia a todos que estão assistindo aí nos 5 continentes e mais os arredores. A gente está chegando aos arredores também, né? Agora então, chega. Bom mundial. Dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, vamos lá. Boa tarde a todo mundo, bom dia a todos. Aí nossos fusos horários diferentes, né? Sejam bem-vindos todos a mais uma live. Muito obrigado pelo prestígio, pela sua companhia e pelas dúvidas que vão ser todas atendidas. A gente fica muito feliz de poder contribuir diante desse cenário de cada vez mais incertezas do que certezas, né? Exatamente. Então, enquanto vamos passando informações para quem... porque quem está vendo essa edição gravada depois, ele já está recebendo informação. No entanto, nós vamos dando um tempinho só para as pessoas irem chegando, né? Porque a internet demora um pouquinho para distribuir o sinal. Nós estamos nossa live está sendo retransmitida simultaneamente em 5 canais, em 5 canais na internet. O principal deles em cada um das nossas mídias, né, do Eduardo, do Rui e na minha. Então, tanto na Gestur Brasil, no Facebook, quanto na minha pessoal, vades.silva, quanto na Turismo Meu Negócio, e no YouTube também, no Gestur Brasil, né? Então, ali todos podem acompanhar em qualquer um dos canais. Quem está chegando agora ao vivo já pode ir dizendo aí um bom dia para a gente, só para a gente ficar sabendo que você chegou. E diga de onde que você é, de que cidade, estado que você é, interessante isso, né? Então, bom dia, Bruno Muniz, seja bem-vindo. Já escreveu, porque você que está assistindo e que não escreve, de repente, não diz um oi, a gente não sabe exatamente quem está presente nesse momento, online. Depois a gente fica sabendo, mas neste momento a gente não sabe. Então, se você está assistindo em qualquer um dos canais, não tem problema, porque nós, tanto o Rui, quanto eu, quanto o Biel, que estamos acompanhando aqui também, no chat, que está sendo mostrado aqui. Então, bom dia, olha aí, o Bruno é de Boa Vista, Roraima. Como é que é? Aberto ou fechado? Eu falo fechado, eu aprendi na escola Roraima. O pessoal enche o saco Roraima. Aí a gente... Não, acho que é aberto. O certo que eles gostam de ser chamados o som aberto, né? Roraima, né? Eu sou esquisito para mim, eu falo Roraima. Fátima da Silva, Cascavel... obrigado, Fátima, a minha irmã. Esse é cobra. Bem, obrigado por estar participando aí conosco também. Seja bem-vinda. Então, eu quero dizer que esta nossa live sempre tem a participação e o apoio da Rede Costa Oeste de Comunicação. A Rede Costa Oeste de Comunicação, que abrange os 40 municípios aí da região oeste, extremo oeste do Paraná, e que inclui as rádios de Foz do Iguaçu, a Rádio Cultura, a Rádio de São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Santa Helena e São Miguel, Iguaíra, além de São Miguel do Iguaçu, que também falei. Então, muito obrigado à Rede Costa Oeste de Comunicação por retransmitir este sinal em horários oportunos e alguns ao vivo, Então, isso é muito importante. Um registro, temos aqui uma audiência nobre, a Palmira Abreu, que coincidentemente é minha prima, que está nos assistindo aqui pela minha live, e que informa que está em Chaves, Portugal, ou seja, na capital do mundo, Chaves, Portugal. Sem dúvida. Que ninguém me contradiga na minha presença.
Tá certo. Obrigado, então, a sua prima, que também está participando. Ângela Flecha, bom dia. Ângela é Belo Horizonte, né, Ângela? Então, quem tiver aí, vai colocando... Sete Lagoas, né? Sete Lagoas. Ângela Sete Lagoas? Ângela é uma doutora, das cabeças... doutora Ângela, muito bem-vinda. Helena Otávio, bom dia, bom dia. Vamos em frente, guerreiros. Então, a Helena aqui está saudando já. Vamos em frente, guerreiros. De São Sebastião, Associação dos Amigos do Bairro de Maresias, aquela praia belíssima de Maresias. A Helena é hoteleira, tem lá em Maresias. Seja bem-vinda. Aqui também já chegou, então, a Ângela, seja bem-vinda. A Fátima, de Cascavel, ali com o Lucas e o Rafa, também o Bruno, de Boa Vista, que nós estamos falando. E hoje vamos tratar, então, aqui, sem muitas delongas, e já entrando na temática específica, né? Hoje nós vamos tratar especificamente de dados e informações estratégicas. Alguns que não estão, especialmente quem está que não é muito do setor acadêmico, e que não trabalha com grandes empresas, pode estar se questionando, mas peraí, o que é isso? Dados e informações estratégicas? Qual a diferença desse bicho? É interessante? O que isso tem a nos revelar? O que isso serve para a gente atuar melhor no turismo? Tem diferença isso? Estou fazendo alguns questionamentos para a gente tratar. Veja, hoje nós estamos tratando de dados e informações estratégicas. Mas agora eu só quero, para aqueles que estão participando, chegaram hoje, e não participaram dos outros, ou não tiveram a oportunidade de ver ou assistir às outras lives, eu só estou lembrando o seguinte, que nós estamos fazendo, eu, o Rui e o Mielke, resolvemos fazer essas lives, uma série de 15 lives, toda terça e toda quinta, às 9 horas, sempre às 9 horas, que é Conexão Turismo, pensar global e agir local. O turismo receptivo pós-pandemia. Ou seja, não queremos discutir a pandemia, não queremos discutir o problema de hoje, não queremos discutir o problema do passado, nós vamos discutir a estrutura nossa logo depois que acabar essa pandemia. Então, o que nos espera depois? Mas para nós enfrentarmos o pós-pandemia, é importante a gente entender destinos e protagonistas, que nós tratamos lá na primeira live. Tratamos de destinos e protagonistas. Depois, quem e quanto nós somos. Nós precisamos entender isso para nós estarmos preparados para o pós-pandemia. São temas transversais que nós chamamos, porque a atividade turística, vamos repetir sempre, como chavão, mas não é chavão, a atividade turística é uma atividade econômica essencialmente privada e multifacetada. Ela corta de forma transversal toda a economia. Então, produção e distribuição é um problema seríssimo para nós que vamos enfrentar agora, pós-pandemia. Custos, preços e receitas, eu estou prevendo um caos para depois da pandemia. Marketing e destinos, nós tratamos na Live 5, também muito importante para nós estarmos preparados. E nessa última live, na quinta-feira da semana passada, nós tratamos dos trabalhadores e empreendedores. Então, são todos temas transversais e que você pode ver cada uma dessas lives na íntegra no YouTube Gestur Brasil. Você pode encontrar todas elas e assistir, porque eu acho que vale a pena. Nós não queremos aqui... E agora, hoje, nós vamos tratar, então, de dados e informações estratégicas. Ok? Então, com isso, nós vamos interromper aqui, porque agora iniciamos, então, efetivamente, cada um
aí expondo os seus pontos de vistas, para que a gente possa efetivamente contribuir com esse esclarecimento. Então, nós não queremos ser donos da verdade, não somos donos da verdade, nós não combinamos, nós não somos ligados empresarialmente, nem o Mielke, nem o Rui, nem eu, não temos nenhuma ligação, somos amigos que pensamos no turismo brasileiro, amamos o turismo, entendemos de turismo, e diante de tanta live, dessa overdose de lives que está acontecendo, nós queremos ser um pouquinho mais reflexivos sobre as temáticas que importam para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Ok? Então, dito isso, vamos ao tema. Dados e informações estratégicas. O que é isso? E o que isso representa de relevante para o desenvolvimento do turismo receptivo pós-pandemia? Está aberto. Rui. Não, isso é um tema preferencialmente, como o Vades disse na abertura, para os acadêmicos e para as grandes empresas. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu vou reservar o direito de só comentar depois de vocês. Eu vou botar a bola na marca do pênalti para o Mielke. Legal. Bom, de informação, a gente sabe que informação é tudo. Então, quando a gente fala das informações estratégicas, a gente tem que estar olhando um olho no peixe, outro no gato, né? A gente está olhando o que está acontecendo agora, com o olho no futuro, o que o mercado está sinalizando. E o que a gente vê aí, né? E a gente vê uma falta, eu acho que agora é o momento dos empresários, através das associações, dos convention bureaus, das associações comerciais, onde não tem convention bureau nos municípios, olharem com atenção o que está acontecendo, o que estava acontecendo antes da pandemia, no sentido de observar quem eram as pessoas que estavam frequentando, te visitando com mais frequência, e buscar tentar entender o que essas pessoas que já vinham te visitando, o que está acontecendo com elas. A gente fala, tem várias pesquisas, inclusive o meio acadêmico está assim, ensandecido com a questão do pós-Covid-19, mas o que eu sinto falta de ações que comecem a observar melhor o que estava acontecendo antes da pandemia. Ou seja, no sentido seguinte, quais eram os clientes que realmente estavam vindo no meu destino, da onde essas pessoas eram, qual que era a percepção que eles estavam tendo do meu destino, e não tentar buscar informações de quem serão as pessoas que virão no futuro. Muito provavelmente as pessoas que virão no futuro são as mesmas que já estavam vindo. Então, se você consegue desenvolver uma relação de confiança com essa gama, com essa carteira de clientes, a chance da retomada ela fica muito mais fácil. O problema é o que a gente vê, que as pessoas, em termos de política pública, criam campanhas atirando para todo lado, sem o devido olhar estratégico para saber de fato e de verdade quem estava vindo e o porquê estava vindo no meu destino. Eu tenho vários exemplos no Rio de Janeiro, no tempo que a gente trabalhou lá, da gente ver que o objetivo era captar os cidadãos da Zona Sul, que moravam em Ipanema, Leblon, Copacabana, Humaitá, na Gávea, no Botânico, só que, na verdade, quem estava subindo a serra era o pessoal de Madureira. A gente pensou, mas a gente não quer o pessoal de Madureira. Bom, então temos um problema, que estrategicamente você está dizendo, venham, e quem está vindo é outra pessoa. Então, aquilo que você está querendo oferecer não condiz com a sua realidade. E como é que vocês sabiam isso? Porque pela primeira vez na vida, na história da cidade, a gente começou a frequentar as pousadas quando estavam cheias e perguntava no lobby... Na caneta? Na caneta, onde você veio? Eu vim de Madureira. Eu vim da Zona Norte. Tá, bacana. Aí, quando eu vim alguém da Zona Sul, por que você está aqui? Porque eu tenho parente na cidade. Eu tenho um imóvel na cidade. Eu vim ver, está alugado, mas eu aproveitei para ficar. A gente começou a perceber que as pessoas estavam vindo... Estava diferente do imaginário, daquelas pessoas que a gente gostaria. Então, o que a gente gostaria entra naquela questão do
do potencial, do sonho. Não, sonho é uma coisa, realidade é outra. Então é muito importante agora a gente verificar quem estava vindo de fato e o motivador para o meu destino. E tentar conversar com esse cara, perguntando para ele, vem cá, como é que você está na tua pandemia aí? Você já está ficando doido? Se a tua cidade permite o deslocamento, pô, eu te faço uma condição especial para você vir passar o final de semana aqui para poder... A gente tem hoje equipada a minha pousada, meu equipamento com normas de segurança, então eu posso vir, só que agora eu não sei quem é esse cara, eu não tenho dados estratégicos de onde ele está, eu não tenho informação disso, porque eu nunca me ative a isso, bom, aí a recuperação vai ficar bem difícil mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acho que complementando nessa linha que você está falando, da necessidade, você já está citando o caso concreto da utilização do dado e da coleta do dado, etc. Vamos, como diz o Rui, vamos colocar fogo no parquinho? Eu também quero. Colocar fogo. Também quero botar fogo nesse parquinho aí. Que maravilha, vamos incendiar isso aqui. Vamos incendiar isso aqui. Com relação a essa temática de hoje, dados e informações estratégicas, eu digo que nós estamos exatamente como a pandemia pegou nós em relação à saúde. Ninguém sabe quantos leitos tem de UTI no Brasil. Nem o próprio Ministério sabia. Agora ele está começando a chegar. Ainda não tem esse dado coletado em nível nacional. Mas não quero discutir aqui a pandemia, é só para citar um exemplo. A pandemia nos pegou... Nós não sabemos hoje quantos contaminados tem. Nós não sabemos quantos... sabemos quanto morreu e quanto se salvaram. Porque sabe, né, que aparece morto também do além, é uma bagunça. Também, né? Mas sem entrar... aí, o que acontece? Nós estamos no turismo, eu nunca vi um setor... claro, é entendível por que isso. Um setor tão sem dados e, com isso, sem informações estratégicas quanto o turismo brasileiro. Não temos dados. Nós estamos numa tempestade em alto mar e sem bússola. Nem astrolábio. Oi? Nem astrolábio, nem sextante, quanto mais bússola. Nem o que eles usavam nas caravelas. Nós não temos. Então isso é muito grave. Então, vamos lá. O que é dados e o que é informações estratégicas? Me corrija depois, Mielke, por favor, professor Mielke. Eu ainda não falei. Oi? Eu ainda não falei. Sim. Mas eu quero fazer essa introdução para você. Você abriu mão primeiro, agora tem que escutar um pouquinho, daí você vai e joga fogo no parquinho, joga combustível em cima. Aí, veja, nós temos dados, os dados brutos. Os dados brutos não são informações estratégicas. Então, nós temos que coletar, de alguma forma, coletar dados, quer seja nos meios de hospedagem, quer seja na entrada da cidade, quer seja nos postos de informações turísticas, ou por pesquisa, ou por ficha por acesso. Você tem que buscar dados. E por isso dizem big data. Os big data, você busca dados em bases diferentes. Por exemplo, é o que o Estado de São Paulo está fazendo com relação à pandemia, com relação aos celulares, para saber a movimentação, aonde o povo está se movimentando. Isso se chama Big Data. Eles foram lá num banco de dados, lá das companhias telefônicas, e estão extraindo, minerando informações estratégicas. Os dados estão lá, cru, reservado, fechado. E o governo do Estado de São Paulo, inteligentemente, buscando os cientistas sociais deles, e os cientistas de informação, estão transformando, minerando esses dados do Big Data, nesse caso é Big Data, grandes dados, minerando em informações estratégicas, ok? Então, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Agora, tem o Big Data, os grandes dados, que é uma palavra inglesa, mas necessária, tem que entender isso em inglês mesmo, e tem os small data, ou seja, os pequenos dados. Esses que nos interessam.
é o dado que o Mielke estava falando. É o dado coletado na mão ali, na planilha, na entrada dos atrativos turísticos, no aeroporto, nas inscrições, nas fichas dos cadastros dos hotéis. Esses são os pequenos dados que podem ser úteis. Agora, sem dados, nós não temos informações estratégicas. Sem informações estratégicas, não tem como uma cidade fazer uma campanha de marketing. Não tem como uma empresa contratar uma agência de publicidade para fazer uma publicidade dela. Então, está jogando dinheiro fora quem está fazendo isso, porque não tem dados e não transformou esses dados em informações estratégicas. Oi. Por isso que a gente forma uma equipe boa, porque vocês são muito chiques quando falam, entendeu? E aí venho eu que vou no popular. Então, primeiro quero fazer uma defesa. Sabe qual é o problema de ceder a vez de falar? É que quando a gente vai falar, vocês já falaram o que eu ia falar. Então, eu vou colocar de outra maneira. Isso. Vamos lá, no popular. Quando a gente fala de dados estratégicos, ou de informações estratégicas, como está no título da nossa live hoje, é preciso ter em atenção o seguinte: para que a gente tenha informações estratégicas, nós temos, antes de tudo, que ter informações. Só depois de ter informações é que nós podemos decidir quais são as estratégicas e quais são as que não interessam, ok? O problema, isso baseado, pelo menos nos 5 ou 6, já não lembro agora, convention bureaus de diferentes áreas do Brasil que eu dirigi, é que a maior parte deles, e presumo eu, por amostragem, a maior parte das cidades, não tem sequer as informações básicas. O que eu considero informações básicas do ponto de vista do turismo? Algo que o Mielke já tinha apontado no início da fala dele, pelo menos saber quantos são que nos visitam, quem são, de onde vêm, onde se hospedam e quanto gastam por dia. Essas são informações que tem que ter, de qualquer maneira, para você definir estratégias. Acontece que a maior parte das cidades, nós sabemos, não tem essas informações. Ou seja, não sabem nem quantas pessoas recebem, nem de onde vêm, muito menos o que vão lá fazer e quanto elas gastam. Então, é preciso, primeiro, que a gente tenha como hábito, que isso seja uma coisa do dia a dia, coletar informações. Eu tive algumas experiências em 2 ou 3 cidades, onde a gente conseguiu, através do poder público, através da prefeitura, fazer convênios com a academia, com estagiários, na contratação, por exemplo, de estagiários, de cursos de turismo, etc., até de nível médio, SENAC, etc., para colocar no aeroporto, nos hotéis, com uma pesquisa simples, com um questionário simples, de 2, 3, 4 perguntas no máximo, né, para, com base depois na compilação desses dados, dessas informações genéricas, os gestores de turismo da cidade, em conjunto com o Convention Bureau ou com a associação comercial, definir o que é que daquilo é estratégico e quais as ações que devem ser tomadas. Mielke. O que a gente está fazendo aqui na Arábia Saudita? Tá? A gente tem um problema sério aqui em relação a isso. Primeiro, porque tem uma questão do próprio idioma, de você, não é todo mundo que fala inglês. Quanto mais para o interior você vai, mais a dificuldade de você entender a hotelaria. Por mais que a gente tenha equipes boas e pessoal que, enfim, que é local, a gente verificou alguma dificuldade, o cara entender algumas coisas, e muitas vezes, como o governo aqui é um governo que é um governo forte, um governo que controla bem, existe até um pouco de barreira quando o cara vai querer passar informações de quem visita, quanto visita, entendeu? E tem um pouco de reticência em repasse de informação. É uma realidade que a gente está enfrentando aqui por conta do próprio cenário, mas nós encontramos, eu acho que a melhor solução, que foi, na verdade, não recorrer a nada do poder público para juntar essas coisas, mesmo porque eu lembro que... Mas Mielke, eles controlam, mas fornecem informação? Não, isso eu vou falar. Eles controlam, mas não fornecem. Eles controlam, não fornecem. E para fornecer, tem que pedir uma autorização e demora tempo. Quando a autorização chega, já passou, ela já está defasado. Então, nós encontramos uma outra forma que funciona, que é muito mais simples, muito mais prática, todo mundo pode fazer.
e que a gente conseguiu fazer. Na verdade, são 2 soluções que a gente matou esse problema de achar, de buscar as informações. Primeiro foi fazer convênios com Twitter e Instagram, onde a gente começou a aplicar alguns softwares que nós temos aqui na consultoria, que ele cria mapa de sentimentos. Então, ele nos diz o que as pessoas estão falando por mapa de palavras sobre tal destino. Então, eu consigo prever, com 9 meses de antecedência, o que as pessoas estão buscando desde o Booking.com, do Decolar, todas as plataformas, e eu consigo saber hoje, através desse processo do portal, dessa inteligência de Big Data, de Smart Destinations, que é o nome em inglês, de destinos inteligentes, eu consigo, de antemão, com 9 meses de antecedência, começar a mapear 9, 8, 6, 5, 4, qual é o comportamento do meu consumidor em termos de compras, e o que ele está falando na hora que ele compartilha essas emoções com os amigos. Isso de Big Data? Então, tudo isso eu tenho disponível hoje. Então, todas as cidades sauditas, todas as localidades, todos os destinos, eu dou um clique no meu computador aqui de casa, eu sei exatamente o que as pessoas estão falando. De bom e de ruim. O de ruim a gente melhora, o de bom a gente melhora, o de ruim a gente movimenta as autoridades locais aqui para dizer, olha, isso está acontecendo, o pessoal está reclamando do excesso de lixo ou do excesso de tráfego, e aí a gente bola as políticas. E a segunda maneira, a gente juntou aqui, através da associação comercial daqui, dentro da divisão que chamam de acomodação, que entra hotéis, motéis e resorts, nós conseguimos fazer com que eles nos disponibilizem pesquisa para que a gente mais ou menos tenha um backup daquilo que o Big Data do megacomputador que a gente tem na consultoria nos fornece. Então, aquilo que o computador está dizendo, a gente consegue ver na ponta, através dessa pesquisa que a gente faz de boca de urna, literalmente, com os hoteleiros, para saber se o que está acontecendo no futuro está se realizando no curto prazo. Isso tem funcionado. Agora, depende das pessoas sentarem juntas dentro de uma associação comercial e dizer o seguinte, eu vou abrir meu banco de dados para que eu consiga ajudar o conjunto da obra. Isso depende de um processo de convencimento, não é fácil, que ninguém quer abrir. Eu lembro que, só para concluir, não me estender muito, eu lembro que quando os hoteleiros, a gente perguntava a taxa de ocupação para a hotelaria, eles tinham receio de passar, porque se eles passavam muito alto, eles ficavam com medo que a prefeitura viesse com algum tipo de imposto, ou o prefeito ia pedir dinheiro porque está ganhando muito dinheiro. Se eles botavam um pouco, o concorrente ia dizer assim, esse cara está quebrado, então está acontecendo algum problema. Então ele nunca dizia a real. E eu escutei isso de pessoas que com vários hotéis na bagagem, o proprietário de vários hotéis, dizendo a mesma coisa. Eu nunca dou a taxa de ocupação correta. Então, a gente se fiar também nessas coisas não funciona. Agora, só para informação, quem que contratou o Big Data para vocês? Quem contratou foi uma recomendação que eu fiz dentro do governo. Não, mas o governo que contratou? Na verdade, sim. O governo chegou, a gente fez um contrato, e triangulamos um contrato dentro de um projeto, aí é uma questão mais acadêmica, nós triangulamos a contratação de um serviço por 5 anos, que está linkado com a universidade aqui, que tem interesse na geração de dados. Existe um departamento saudita que só cuida de dados, então eles passam a ter interesse nisso. Perfeito. Ou seja, não é um interesse só nosso, da academia, para gerar publicação, claro. Não. É um interesse. Mas, acima de tudo, acima de tudo é porque você, ali eu queria justamente dizer isso, porque nós estamos falando da Arábia Saudita. Fica fácil para a Arábia Saudita contratar Big Data, né? Que esses dados não são baratos. Até porque eles não passam informação, então... Se eu te falar o quanto foi passado para a companhia que é a detentora do software e que nos disponibiliza isso, vocês vão dar risada. É muito menos que você imagina. Muito menos que você imagina. Não chega, mas aqui no Brasil, Big Data é extremamente caro. É extremamente caro. Tem um estado, que é o Espírito Santo, que eu ouvi falar que está usando Big Data no turismo.
Não sei se a Ângela, a professora Ângela, sabe informar aí, ou se você, Miel, que sabe também, alguém sabe. Eu não sei, eu ouvi falar que o Espírito Santo está usando no turismo. Se passou de milhões, já tem esquema, já tem angu no caroço aí. Alguém jantando. Já tem esquema aí. Tá. E não é isso. O que acontece? Mas veja, independente, o que aqui no Brasil o custo é caro. Eu sei, esses custos de buscar com as companhias telefônicas, especialmente, ou buscar com os GDS, custa caríssimo, porque é um produto a mais deles. Uma fonte de receita a mais. E, o que eu acho mais estranho, e você está catando consigo lixo. Concordar. Oi? Você está catando lixo bruto, depois tem que garimpar. O serviço não vem pronto. Também, mas só que esse lixo é ouro, né? Esse lixo é ouro. Não, detalhe, Rui, não é, já vem para mim reciclado em gráfico, dizendo, já vem tudo prontinho. Se eu quiser fazer uma campanha hoje da Arábia Saudita, eu sei exatamente a faixa salarial, aonde esse cara mora, e eu vou entregar para ele no Instagram dele a informação, visite Saudi Arábia aqui. Porque aí não tem custo, aí tem valor. Porra. Aí é valor. Claro, é a informação, já tem a informação estratégica junto. Mas o que eu estou falando, o que eu estou querendo puxar para colocar um pouco incendiar um pouco o parquinho aqui, é que eu fico chateado quando eu vou nos debates, especialmente eu vi muitas vezes em palestras do Sebrae, etc., no turismo, o pessoal querendo contratar big dates. Mas se nós não usamos nem as fichas de hóspede em favor de coleta de dados, se nós não usamos nem a quem entra nos nossos atrativos turísticos ou passa pelos nossos aeroportos, que são informações elementares, aí nós queremos buscar big data, porque é chique falar, é smart city. Aí tem o detalhe. Tem um detalhe aí, tá? Aqui é política, toda vez que o hóspede se hospeda, ele enfia o númerozinho lá, digita o númerozinho de identidade dele, esse sistema, acabou o papel, já vai para um banco de dados. Aí que está. Ou seja, é política pública aqui transformar essas fichinhas em dados que vão chegar na autoridade governamental competente. Ela acessa isso em Riad. Se eu fizer um acordo com ela, eu passo a ter acesso também. Então, não é uma coisa assim que, poxa, se no Brasil o pessoal faz fichinha e não usa, é porque não é política pública transformar isso no modo digital. E cá para nós, digitalizar isso, não vai dizer para mim que não tem tecnologia para isso, né? Eu só queria chamar a atenção para o seguinte detalhe, é que isso me parece que depende muito do regime político de cada, não digo nem país, de cada região. Eu falo isso porque, por exemplo, mesmo eu vindo do Brasil, vim para Portugal. E aqui, como integrante da União Europeia, por exemplo, a questão do tratamento de dados, existem leis específicas muito rígidas. Em comparação com o Brasil, por exemplo, aqui até câmeras de vigilância não se usam como no Brasil se usa. Primeiro que, enfim, não há necessidade, que os níveis de violência são muito baixos, mas é que não há autorização para gravar imagens. E, por exemplo, agora com essa crise que nós temos da pandemia, o simples fato da empresa tirar a temperatura do funcionário para que ele medir a temperatura só, foi preciso que a Assembleia Legislativa fizesse uma lei específica para autorizar, porque isso não é permitido. A coleta de dados individuais na União Europeia é proibida, tem restrições seríssimas, você não é obrigado a fornecer nada. Então, aqui é impensável que alguém entre num hotel e seja copiado o RG para enviar para nós. Isso tem que assinar não sei o quê, permitir, enfim, há muita restrição. Então, isso, claro, só deixar claro que não é aplicável universalmente, digamos assim. Há que encontrar outros caminhos, principalmente através do fornecimento voluntário de dados. Aqui, qualquer documento que você vai preencher, você tem que fazer um X autorizando que aquela determinada empresa use aqueles dados para tal finalidade específica, e não mais do que isso. Né? Por isso, Rui, que a gente usou aqui, essa plataforma que foi contratada, que ela suga os dados do Twitter, do Instagram, e de mais outra plataforma, que eu não lembro exatamente qual,
e ela triangula tudo isso e me dá um mapa dizendo o seguinte, sobre tal destino, são essas impressões que as pessoas têm, daqui a 6 meses, essa quantidade de pessoas estão buscando os voos para ir em tal lugar, as reservas de hotel nessa cidade estão sendo feitas neste volume, e eu não preciso pedir essa informação para indivíduo algum. Eu só vou com o rastro que o cara deixa quando ele digita lá. Tem que ser genérico. Estou querendo... Exatamente. Eu quero ir para a Lola. A Lola, quero ir. Esse cara cai na malha e subveio para mim. Então, deixa eu fazer uma... Aproveitando que a Nara está aqui, né, participando também. Abraço a Nara, que está lá em Santa Terezinha do Itaipu, na região de Foz do Iguaçu, atuando na área de hotelaria, uma das cofundadoras da Gestur Brasil. A Nara é ciente também, e participou disso, Rui e Mielke, e todos que nos assistem, só para vocês terem uma ideia do absurdo. Nós estamos falando, o povo do turismo, porque é chique falar em Big Data, porque dá dinheiro contratar Big Data, alguém está jantando em cima disso, aí o que acontece? Abre mão de pequenos dados. O que nós estamos fazendo? No Marketplace do turismo receptivo brasileiro, na ferramenta, nós disponibilizamos para todo mundo, ou seja, para os hotéis, para todos os participantes, os integrantes, um dashboard com os pequenos dados, os small dates, com os pequenos dados. Então, hoje ele vai ter ali todas, quem entrou na cidade, quantos comprou, qual a ocupação média hoje da cidade, que idade, de onde chegou, é com a família, é sozinho, a negócios, a lazer, quantos dias, a permanência média na cidade, ou seja, todos os elementos do small dates. Então, são as informações básicas, estratégicas, os dados básicos transformados em informações estratégicas, que o Mielke falou, já com gráficos, Então, se o prefeito quiser colocar um outdoor eletrônico na principal avenida, no centro da cidade ou na praça, ele vai poder colocar lá e mostrar todos os dados em tempo real sendo transmitido. Claro que não são mostrados dados individuais, são dados gerais. Genéricos, mas que são relevantes. Quanto o município faturou, neste momento, está faturando em ISS Turismo? Quanto que tem qual a diária média neste momento praticado? Quantos quartos estão sendo ocupados hoje da oferta total? Quanto está sendo ocupado? Está ocupado neste momento? Então, por quê? Porque nós fornecemos. As OTAs não fornecem isso. As companhias telefônicas não fornecem isso. Os hotéis não fornecem isso, nem para os próprios conventions bureaus, que quando são associados. Você estou mentindo, Rui? Não, infelizmente não está mentindo. Não está, cara, não mente. Então, veja, e pergunta quantos estão utilizando isso, o e-marketplace, até o momento. Pouquíssimos. Por quê? Porque não sabem. Por quê? Porque o setor é desunido. Por quê? Porque preferem comprar dados do que usar algo dado. De graça. De graça. Então, isso é muito questionável, mas a Espanha... Nós temos uma infraestrutura muito melhor que a Espanha neste quesito. Nem os... aí vamos pegar um outro, que é outra questão, que são os famosos observatórios de turismo que está sendo criado agora. O Mielke deve estar sabendo muito bem, a professora... Agora você tocou num ponto, e aí aqui vai uma crítica que eu tenho disso aí. Eu conheci um dos protagonizadores desse processo, foi um professor no Paraná, e há muito tempo atrás ele começou com essa ideia, e eu lembro que eu tive uma grande discussão quanto a ele, que eu acho que os observatórios eles têm que olhar para frente. O conceito é você olhar o que está acontecendo no futuro para que a gente possa programar, planejar, e o conceito dele era exatamente o contrário, é olhar para trás, é observar o que aconteceu. Então, quando você traz o que aconteceu, você só problematiza a história.
Olha, aconteceu, deu errado ali, deu certo ali. Por que não deu certo? Por causa disso é o problema. O que deu errado por causa disso. Como normalmente as coisas não funcionam bem e dão erradas, então você nutre aquela coisa acadêmica, olha, deu errado, e só fica olhando para trás. E você não dá um instrumento para o empresariado olhar para frente. Aí é claro que o empresariado olha para a academia, é um bando de chato, que fica falando do que não deu certo, não me ajuda do que vai acontecer no futuro, esses caras não servem de nada. Tanto é verdade que um dos maiores pesquisadores, os caras que mais notórios, assim, não em termos de... Ele tem uma pesquisa absurda, mas ele é famoso no meio acadêmico, o Jafar, que é um professor dos Estados Unidos. Ele disse agora, foi no ano passado, que a academia está muito longe dos interesses do mercado. Por quê? Porque os observatórios insistem em olhar para trás. E tem que olhar para frente. Essa história dos Smart Destinations, da uso que até a professora Ângela colocou, da inteligência artificial, para me dar o comportamento, para mapear isso, me dar um comportamento na frente, é olhar para frente. É olhar para o que a gente está precisando, ainda mais numa situação dessa de coronavírus. A gente já sabe que deu errado, a gente tem que olhar para frente. Então, a gestão de dados agora ela é muito absurdamente importante. Os observatórios têm, infelizmente, essa pegada da geografia de ficar olhando para trás. E, obviamente, não vai contribuir nada, a não ser dizer aquilo que a gente já sabe, porque depois que passou a pandemia, a gente vai saber o que deu errado e o que deu certo. Não, eu quero saber o que vai dar na frente. O que eu mais tenho aqui... O Mielke, o que eu mais... E aí a Ângela, que está nos acompanhando também atentamente, não sei se ela concorda com isso, mas o que eu mais lastimo, eu acho que a iniciativa dos observatórios são boas, são necessárias. Só que não passa disso. Por quê? Porque se alguém não tiver dinheiro para contratar pesquisas, quer seja uma pesquisa mais básica, que custa, ou para contratar um Big Data para daí explorar, aí explorar a inteligência artificial, aí que a professora Ângela está falando em cima disso, aí, se não tiver dinheiro, não tiver isso, vai ficar olhando o passadinho aqui, como você está falando. Então, o Observatório do Turismo não tem um insumo básico, que são os dados. Vades e Rui, se eu disser para vocês que cada cidade aqui na área, por cidade, por destino aqui, o contrato prevê um gasto de 30 mil euros por ano. Para o cara me gerar gráficos sobre o turismo a hora que eu quiser, sobre o que vai acontecer num período de 9 meses. Sim, mas por destino? Por cidade. Se eu tenho... Pois imagina, pega Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranaguá, 5 cidades, vezes 30, dá 150 mil euros, bota o euro a 6, são menos de R$1 milhão para que as principais cidades do Paraná... Sim, mas aqui no Paraná só teria 5 cidades, no máximo, nem essas conseguiria comprar, nem essas. Mas veja, Vades, 30 mil euros por cidade. Nem menos disso, não consegue... É menos que isso, é que a conta que o Mielke fez nem é bem assim, porque 30 mil euros, ele fez a multiplicação pelo câmbio. Na verdade, o valor real da moeda não é esse, é ainda mais barato. 30 mil euros não é nada. Por quê? Porque você tem que fazer o seguinte cálculo. Esses 30 mil euros para a cidade lá da Arábia Saudita que contratou, corresponde na Arábia Saudita a quantos salários mínimos? E quantos salários mínimos corresponderia no Brasil? Ou seja, é muito menos do que você falou. É muito menos que R$1 milhão. É muito menos de graça. 30 mil euros não é nada. Não é nada. Quando você multiplica por 6, parece dinheiro, mas não é. 30 mil euros não é nada. Mas depois, vocês acham, então, em cima disso, que seja nada. 30 mil euros não é nada. Vocês acham que depois da pandemia, a situação financeira, porque daí eu estou falando só do setor público, porque o setor privado não vai colocar dinheiro em cima disso também. Vocês acham vamos deixar livre, o público ou o privado? Eu sou adepto, todo mundo sabe, e está cansado de saber, e eu repito, que turismo não devia estar nem vinculado a governo. Não devia nem ter... Eu defendi a criação do Ministério do Turismo. Mas tem informações?
Nem informações, você acha? Não, que a atividade econômica do turismo não deve depender do governo, deve ter autonomia, a iniciativa privada tem que sentir que precisa buscar dados e transformar em informações estratégicas e fornecer para o mercado. É a atividade econômica privada. Mas vocês acham, aí a pergunta é essa, vocês acham que depois da pandemia existe caixa ou vai haver disponibilidade financeira ou vontade financeira de investimento para se contratar um Big Data? Não interessa quem pague? O problema não é o recurso, Vargas. Eu acho que 30 mil euros por ano, você faz uma conta por 12 meses, fica uma piada. Mesmo por um orçamento ridículo de uma Secretaria de Turismo, o cara consegue pagar. O problema está no conceito da necessidade da cabeça do cara pensar que eu tenho essa ferramenta e não usa. Exatamente como eu tenho no Marketplace. Você tem uma ferramenta boa, o cara não usa. Por quê? Ele não entende que aquilo é que ele precisa. Ele prefere ficar olhando nas mesmas variáveis que ele sempre olhou, ainda que elas nunca levaram a lugar nenhum. Então, um problema de política nacional, que é uma falta de visão. Então, porque... Mindset. É completamente. Eu acho, para mim, é simples a conta. Miaco, eu queria tirar uma dúvida ainda com relação àquilo que você falou agora há pouco, a tua fala de agora há pouco, com relação à academia, porque é a tua área, você sabe, não é minha, mas eu tenho uma dúvida. Ou seja, não vou fazer uma afirmação, vou te fazer uma pergunta. Por favor. Quando você fala que a academia peca porque fica analisando as informações passadas e não apresenta soluções para o futuro, você não acha que, de alguma maneira, eles estão apenas... Na verdade, eles estão fazendo errado, eles estão fazendo metade da tarefa. Porque eu também não vejo como projetar informações do futuro sem estudar o passado. Isso em todas as áreas, não só no turismo. O passado é que nos ensina, a história. Você analisa o que aconteceu para projetar o que pode acontecer dali para frente. Até carro tem retrovisor. Até carro tem retrovisor. Exatamente. Só concluindo. O que me parece, no que o Miaco falou, é que a academia se atém apenas à primeira fase, que é analisar o que deu errado e criticar aquilo que deu errado. Mas aí para. Ou seja, deixa de fazer a segunda fase, a segunda etapa do processo, que seria projetar cenários futuros e apontar soluções. É isso mesmo que eu entendi? Estou correto? Rui, você é o meu guru, Rui. Você é o meu guru. Você matou a história, porque é exatamente isso. Não é o pecado da falha, é o pecado de ir até metade. Lembra que eu comecei a minha fala, um olho no peixe, outro no gato? Sim. O cara olha o peixe, que já foi comido, mas não olha no gato para saber qual que é o próximo peixe que ele vai comer. Então o cara fica olhando para o peixe, esse peixe assim, pois ele comeu aqui, já comeu pela barriga, comeu pela cabeça, comeu, sei lá por onde, mas ele não olha para o gato para saber qual é o comportamento para onde esse cara vai. Então o observatório se mantém sempre atrasado, a academia chega atrasada, e quem chega atrasado não tem informação da ponta. E quem precisa de informação da ponta são os empresários, que passam a não olhar a academia como algo do futuro, como algo do passado. Bom, aí não é à toa que você algo tem... demorado, algo lento. Demorado, aí você vê curso de turismo fechando, desconexão com o mercado, aí, óbvio, se eu for empresário, eu não contrato universitário se eu for empresário. Aí vem aquela frase, a teoria na prática é outra, né? Não, mas o que me deixa... Os caras não acreditam na teoria. Mas o que me incomoda, Rui, é que todas essas coisas, elas estão, e toda a live a gente fala isso, todas as informações estão disponíveis, essa tecnologia não é cara, basta você bater na porta das pessoas certas, tendo esse mindset que o Vargas comentou, de olhar o lugar certo. Eu costumo comentar isso em palestras, que eu comparo o turismo como a compra de um carro segunda mão. Quando você vai fazer o seguro de um carro, você chama a seguradora. O moleque vem com uma motinha, com uma CG, para na frente do carro, pede para você abrir o capô, em 2 segundos ele sabe se o carro foi batido, se não foi, se der de roubo, se é isso. Ou seja, ele olha para aquilo que interessa. Se eu for comprar um carro, eu posso passar 5 horas na frente do carro. Eu não tenho a mínima noção se o carro foi batido ou não foi. E muito provavelmente eu vou olhar para as coisas erradas, eu vou olhar para o estofamento do carro, eu vou olhar se o carro está funcionando, eu vou olhar para a roda, se o espelho está cheio. Porque eu não tenho essa expertise. E o turismo funciona a mesma coisa. Seguem olhando para o lugar errado. E hoje existe tecnologia para você olhar no lugar certo.
E essa questão de Big Data não é mais assim a tendência. Não, você já tem a Espanha, mesmo Portugal, destinos de sucesso, já usa isso há muito tempo atrás. E não é uma questão cara. O cara que fala que é caro, esse cara é picareta. A Nara está colocando um negócio legal aqui, que dentro dessa linha de construir dados, etc. Veja, eu cansei de ver municípios, assim, aquela história. Tem gente que fica só reclamando. E eu não aguento ficar só reclamando. Eu já coloco a mão na massa e quero buscar uma solução. Por exemplo, não sei se quem me conhece sabe, eu fui um dos criadores do cartão SUS para o Ministério da Saúde. Eu não criei para o Ministério da Saúde. Eu fiz um exemplo para um município do Paraná, Campo Mourão. O Ministério da Saúde gostou, transformou isso numa licitação internacional, transformou numa licitação internacional. Foi a origem do cartão SUS. E eu não tenho nada a ver com saúde. Por quê? Porque precisava, achava que ajudava. E ajudou, virou uma licitação de 250 milhões de dólares. Uma licitação. Aí, e eu não tive participação. Agora, no turismo, a mesma coisa. Chega ali, tem os planos diretores que não servem para nada. O plano diretor que nós já falamos aquele modelo que está lá na prateleira do secretário ou do prefeito. E, da mesma forma, os tais inventário turístico. Meu Deus! Inventário turístico e busca os dados, levantam, é importante isso, levantar dados. Só que esses dados ficam na mesa do secretário, na gaveta da mesa do secretário, na mesa... E, no máximo, num site institucional, como se fosse um Word, aí, uma tela de Word que não serve para nada, não transforma esses dados em informações estratégicas. O que nós fizemos? O Marketplace do turismo brasileiro, que a Nara está citando ali, ele é um inventário vivo, atual, se atualizando minuto a minuto do turismo brasileiro. Então, tudo self-service, com liberdade, mas com a liberdade vigiada para que o dado seja fidedigno, mas totalmente descentralizado. Então, e aqui a custo zero. Bem lembrado disso, e aí isso eu vou mostrar quando eu mostrar o case do Marketplace do turismo brasileiro, numa das falas que a gente vai ter para frente, das lives que teremos para frente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Na verdade, hoje, na live de hoje, eu estou aqui como aluno, porque eu estou com 2 experts na área que não é minha. Eu vou aproveitar para explicar vocês. Que aluno, Rui? Que é aluno? Essa é a modéstia do português. Essa é a modéstia do português. É pelo tipo de pergunta. Vamos lá ver. Ainda não ficou claro na minha cabeça, eu tenho minha própria ideia baseada na minha experiência, mas ainda não ficou claro, principalmente da parte do Mielke, o que ele acha, se a apresentação de informações, a coleta e a disponibilização de informações para o consumo público, digamos assim, compete também ao poder público. Ou seja, a gente dizia, por exemplo, nos conventions que eu trabalhei, e depois, quando eu trabalhei no setor público, na Secretaria de Turismo, que vocês sabem, lá de Porto Seguro, o pensamento corrente, digamos assim, mesmo do trade, era que se o poder público, ao menos, disponibilizasse as informações, ou seja, se responsabilizasse pela pesquisa, pela coleta de dados, e os entregasse aos empresários para que eles daí tirassem as informações estratégicas, já seria de bom tamanho. Isso procede ou não? O Rui, você tocou em 2 pontos fundamentais. Primeiro que eu tenho plena convicção e oriento os municípios ao juntar os dados e não divulgar a lá vão ter para Deus e o mundo e o Raimundo. São informações estratégicas do município. Ele não compartilha isso com outros municípios. Então, aquilo que você gera, você segura. Até para você se posicionar no mercado, porque quer não, os municípios são competidores entre si. Mas disponibilizam para o empresário do município? Sim, claro. Isso. E define junto com o empresariado as estratégias. Então, o empresariado recebe informação, digere e combina-se junto no conselho, isso é o papel de conselho, estabelecer estratégias para onde vão as campanhas, para onde vai o barco, os investimentos.
Ou seja, não há nada de errado no fato do município, do poder público, bancar essas pesquisas. Ele não, deve. Claro que não. Não, ele deve. Para mim, se a associação comercial não tem bala na agulha para fazer isso, ou na Espanha, o patronato de turismo, que é a associação patronal, que seria aqui uma federação, as federações, ou própria CNC e tudo mais, isso é papel super do poder público, fazer esses contratos que não são caros, juntar as informações, juntar todo mundo, olha, isso aqui que a gente está aqui o que a gente pode ir, vamos conversar. Então, o poder público tem grande papel nisso, e se não faz, está olhando errado, e hoje... Mas só que respondendo isso também que o Rui falou, veja bem, eu coloco muitas ressalvas nisso. Poder público, sim. Orçamento da mãe Joana também. Esse é o orçamento da mãe Joana. Então, que é o dinheiro de todo mundo. Só que a grande pergunta que o secretário da Fazenda tem que fazer, e eu acho que ele tem que ser mais incisivo ainda, é puxar a conta da arrecadação do município por KNAI e saber quanto o ISS do turismo está recebendo. Se de repente está tendo os hotéis estão lotados e o ISS turismo tá fraco aqui, o que está acontecendo? Alguém está sonegando. Então, Rui, se a associação comercial não tem dinheiro para fazer, significa que não está havendo uma arrecadação, que não está tendo uma receita, que tem algum problema ali comercial. Ou o turismo é fraco, ou o turismo não tem força, ou o turismo não está sendo uma fonte de arrecadação. Então, a primeira coisa que eu acho que todo secretário tem que ter, em termos de secretário, é ter ali na parede, estampado, um comparativo de todos os segmentos da cidade, quanto cada um está no setor de ISS, claro, quanto cada um está arrecadando, e o turismo também. Quanto o turismo está sendo, em que posição o turismo está arrecadando na cidade. Com isso, aí sim, nós podemos exigir. Setor público, prefeito, está aqui, ó. Nós arrecadamos tanto. Nós queremos tanto de contrapartida. Mas tem um problema aí, Vaz. A gente está falando um pouco de conta satélite, né? E existe uma dificuldade enorme. Tem pouquíssimos lugares conseguindo aplicar uma conta onde o cara chega exatamente o quanto o turismo arrecada. O que a gente pode pensar... Não, eu estou falando de uma conta de padeiro, Miel. Que conta de padeiro lá na cidade. Mas daí tem uma coisa... Pega todos os segmentos. Agora, só para retomar a pergunta do Rui, tem uma coisa para complementar, Rui, que eu acho que não tenha dúvida que isso é um papel do poder público, e se ele pudesse entender que o quanto de ganho ele teria na obtenção dessas informações e disponibilizar e botar a turma de empresariados para trabalhar, ele inverte a pirâmide. Não é o secretário que passa a bater o bumbum, ele começa a reger uma orquestra que todo mundo vem junto. E o cara não entende isso por uma questão de vaidade do cara. O cara vira secretário e eu não posso compartilhar, o que é um erro. O que acontece? Os municípios são concorrentes entre si. Então, quando o Rui fala disponibiliza, mas não disponibiliza para todo mundo. Não, porque é a estratégia do município. Né? Não, mas é que está... Só respondendo o Sérgio Rus, eu discordo, viu, Sérgio, porque essa desunião aqui, ela acontece exatamente igual. Lembrando que aqui não existe sindicato, não existe associações, existe só uma Câmara de Comércio que tem uma certa organização social, digamos assim. Mas essa realidade que eu encontro aqui, ela não é porque é Arábia Saudita. Isso aqui, o tempo que eu trabalhei na Colômbia, no México, é exatamente igual, e eu trabalhei em 9 estados brasileiros, exatamente a mesma coisa. Então, não é porque é uma questão internacional que esse conceito, esse entendimento do uso do Big Data, desse comportamento, ele faz parte. Senão... isso aí sim, viu, Melque? Isso aí sim, eu acho que comparando com o internacional, talvez o problema seja o mesmo. Mas aqui, uma outra parte que ele falou de que a questão dos conventions é igual são similares aí os problemas que vem enfrentando do associativismo, não só a associação comercial, convention, mas todas as entidades. Veja, todas as entidades representam, cada um dos seus sectores, representa menos de 1% dos seus associados. Menos de 1%. Então, realmente não tem... Há uma diferença entre os convenções e as associações comerciais,
é fundamental. Nós estamos falando colocar junto, né? de poder de fogo, de grana, de recursos para investir. As associações comerciais, mesmo de cidades menores, menos importantes, têm um poder de fogo, têm um orçamento infinitamente maior do que o dos conventions, porque é muito mais fácil o comerciante, o empresário, o pequeno empresário, ser filiado à associação comercial e o pagamento passa a ser obrigatório, do que ser filiado ao convention, que a maior parte das vezes, estamos falando de hotelaria, através do room tax, que não é obrigatório, não é nem o hotel que paga, quem paga é o hóspede. Então, é uma receita que a gente não controla. Então, não. Assim, via de regra, a associação comercial, por mais ruim que seja, tem mais dinheiro do que o convention, em qualquer cidade. Eu acho que teoricamente, sim, mas na prática não é bem questionável. E essa questão dos dados, da informação estratégica, para mim é muito claro. Hoje você tem disponível, tem várias. Se eu entrar na internet, eu consigo achar pelo menos uns 40 plataformas de geração de informação, de Big Data, para cidades, para desenvolvimento de estratégicas de turismo ou de qualquer setor comercial. Ou seja, o problema não é recurso, não é a falta de fornecedores internacionais, não é a dificuldade de tecnologia, para mim, é uma questão de uma visão limitada, porque isso não faz parte das políticas públicas nacionais. Você não acha os termos das políticas públicas. Então, ou seja, o secretário, as pessoas vão olhar e vão querer seguir uma cartilha, que são as políticas públicas nacionais, de 30 anos atrás. Aí, poxa, aí fica difícil o Brasil sair dos 6 milhões. Fica difícil vir para cima. Fica muito complicado, né? Deixa eu só perguntar um negócio, depois, se ela quiser colocar, pode colocar aqui mesmo, Ângela. Não é isso que eu queria colocar da Ângela, eu queria colocar aqui sobre o Zoom. Ângela, você está tendo alguma dificuldade de acessar? Porque você está falando isso? Porque esta ferramenta que nós estamos usando, ela é melhor que a Zoom, a ferramenta Zoom. É melhor. Tecnicamente, eu estou te falando tecnicamente. Então, e também de operação, distribuição, etc. Mas não sei se você está tendo, é importante que nos dê um feedback, tá? Aí, porque eu optei por essa por ser melhor do que a Zoom. A Zoom é mais famosa, mas essa é melhor para uso. Então, por favor, nos fale se tiver algum problema, tá? Nosso amigo, obrigado, Paulo Artzin, por estar presente aqui, participando. Forte abraço, Paulo. Um abraço de todos nós aí. Há 15 anos, ouvi pela primeira vez um tecnocrata do turismo falando sobre a importância das contas satélites. E deu exemplos, Espanha, Canadá e até Uruguai. De lá para cá, fiz inúmeras matérias e reportagens, artigos, falando de se criar essas contas satélites e nada. Você está no Brasil, Paulo. Por isso, e nada. Então, há 6 anos atrás, do dia 13, agora domingo, há 6 anos atrás, eu fiz um evento com 36 conferencistas, mais de 2.000 participantes, 100% online, e ainda assim não serviu para provar, há 6 anos atrás, que a internet era boa para o turismo. E nada, ninguém avançou nesse setor. Agora está tendo um overdose porque entraram na marra, colocou todo mundo na mesma página. Então, a conta satélite, para mim, Paulo, em nível nacional, precisa sim ser regulada em termos de Banco Central. Quando a gente fala conta satélite, nós temos que tratar do Banco Central. E aí o buraco é mais embaixo, porque aí é capacidade de negociação com o Ministério da Economia, com o Ministério do Planejamento, que agora é uma coisa só, então tudo é lá com o Paulo Guedes, antes era separado, por isso eu acho que não evoluiu. Agora tem uma chance muito maior, até porque o Banco Central é independente agora, Então tem todas essas novidades. Eu acho que agora o Ministério do Turismo, o Ministério, mesmo que não seja um ministério, nós, o setor privado, deveria fortalecer, da mesma forma que nós estamos aqui, criando todo um mecanismo de fortalecimento do turismo receptivo, também tivemos que criar esse mesmo movimento em favor de uma conta satélite. Aí eu tenho uma sugestão, você vê são essas coisas. Aí você olha uma plataforma de Airbnb da vida, um Booking.com, que são as grandes máquinas do turismo hoje. Pergunta se esses caras dependem de
de qualquer uma dessas tecnologias de conta satélite para fazer a coisa funcionar, para fazer um evento, mesmo os destinos evoluir. Os caras trabalham com informação na ponta em tempo real. Então, ou existe uma guinada, em termos de política, para olhar para esse negócio com atenção e fazer acontecer, ou a gente vai seguir trazendo o que o Paulo trouxe. Ficam comentando há 15 anos e o Vades comentou muito bem. Para você implementar uma conta satélite, não é simples. Você tem que fazer com que municípios, estados e federação conversem no sentido fiscal, o que não acontece. Se Brasília não conversa consigo mesmo, imagine com os outros estados e municípios. A coisa é muito mais avançada. Os exemplos do Canadá, onde a coisa aconteceu um pouco, Espanha, porque essa integração já é feita há muito mais tempo. De novo, são políticas e turismo que dão a condição para a coisa funcionar. E a gente não vê essas políticas mudarem no sentido mais consistente, moderno. E o Paulo está levantando bem essa lebre, porque é o seguinte, nós ficamos sem conta satélite, para aqueles que não estão acostumados com esse dado, sem a conta, sem mecanismo de medir dados, informações, que macros em nível nacional. Por exemplo, quando fala em conta pagamento do Banco Central, o déficit da conta pagamento, dentro está incluído todos os cartões de crédito gasto por brasileiro no exterior. Vocês sabiam que o brasileiro gasta mais de 19 bi de dólares por ano no exterior? Agora, nós não sabemos quantos estrangeiros gastam aqui por segmento. Nós sabemos que os estrangeiros gastam 6, nós gastamos 19. Mas isso não precisa nem conta satélite. Isso já é o dado que o Banco Central fornece. Só que a conta satélite mostraria para nós que o estrangeiro que veio aqui gastou 1% em imposto de combustível, 2% em boate, 50% na hotelaria. Quer dizer, isso são alguns dados que são demonstrados como isso vem. O que é? Falei alguma besteira? Não é o Paulo. O Paulo é muito engraçado. O Paulo escreveu, é muito engraçado. Eles têm da indústria exatamente. Então, nós não sabemos a força que temos. Veja, qual é quem mais ganha dinheiro com a hotelaria, fisicamente falando, dos setores? Eletrodomésticos, móveis, energia, telefone. Quanto esses setores ajudam o turismo? Por exemplo, para pagar um Big Data para a cidade. Para ajudar a dividir a conta do Big Data. E aí todo mundo vai no caixa público. Vai dizer para mim, a informação é muito simples. Depois que a gente começou a ter contato com essas tecnologias, com essas empresas que fornecem, que vão lá no Twitter, no Instagram, junta tudo e nos traz prontinho, empacotadinho, pronto para poder usar, o cara que fala para mim, isso é muito caro, esse cara é um picareta. Esse cara não sabe nada, ele não sabe o que está falando. Ele está falando bobagem. É muito caro usar. Não, esse cara quer fazer esquema, ele quer contratar uma empresa internacional. Ouçam consultores do que o Miel que está falando. Conversa fiada, conversinha fiada. Falou que é caro, esse cara não sabe nada. Tá? Já está falando bobagem. Caro mesmo é adotar a estratégia errada, é queimar dinheiro. Né? O que é caro é não ter as informações e agir no que mais se faz no Brasil, que é o achismo. Eu acho que é assim. Isso é que é caro. Né? Tomara que a pandemia, Rui, caia, desculpa falar isso, mas a pandemia talvez tomara que ela faça uma limpa, no sentido de tirar, limpa não empregos, empresários, pessoas, não estou falando disso. Faça uma limpa na mente, na mentalidade das pessoas, que elas comecem a querer encarar a verdade. A verdade o Brasil é um país ruim de turismo, tem uma política horrorosa, antiga, as tecnologias estão aí para isso, as coisas estão aqui na cara, e existe uma insistência em seguir modelos que não funcionam, que é o folderzinho, é o roteirinho, insistir em regionalização, insistir em festinha. Não funciona.
Eu quero acender mais um fósforo, então, no parquinho, pegando carona nessa frase que você falou, e dizer o seguinte, fazer a seguinte provocação. Existe um pensamento corrente, principalmente nos gestores públicos de turismo, quando querem desviar a atenção da falta de infraestrutura, né, dos municípios, do país como um todo, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do nosso turismo, é a falta de infraestrutura, eles costumam dizer assim, e isso pegou, eu ouvi isso durante os 40 anos que eu morei no Brasil, e fiquei pensando muito nisso. Costumavam dizer assim, pode ser, não tem estrada, não tem isso, né? Mas o país, Deus foi muito generoso, o país é lindo demais, é o país mais bonito do mundo. Desculpa, brasileiros, mentira. Mentira, sabe por que é mentira? Eu desafio você a me mostrar um país feio. O planeta Terra é lindo, não existe país feio. Então não comprem essa balela de que o Brasil não precisa fazer nada, mais nada, porque é um país lindo. É o país mais lindo do mundo. Não é. Ele é tão lindo quanto outro qualquer. Mesmo quando se fala, mas as praias do litoral norte, não sei de onde. Você conhece as praias do Caribe, você conhece as praias do sul de Portugal, você conhece as praias do Mediterrâneo, você conhece as praias de qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Porque água do mar, sol, palmeira, árvore, luz, é lindo. O país todo é lindo. Nós precisamos abrir mão, parar de dar isso para mim é muleta. O Brasil não é um país mais bonito que os outros, é um país tão bonito quanto os outros. Só que, ao contrário dos outros, ele tem a deficiência de infraestrutura, de falta de segurança, etc, etc. Então, isso é que realmente prejudica o turismo. Pronto, falei. Rui, até eu complementar, quando a pessoa fala assim, o Brasil, na falta de infraestrutura, aí eu fico perguntando assim, vem cá, quais são as capitais que não têm aeroporto? Todas têm. Quais são as que tem estrada para chegar? Tem. Do que você realmente está falando em infraestrutura? Aí a pessoa, mas não tem isso. Pois é, tem países que tem muito menos e faz a coisa acontecer. Agora, o que o Rui comenta, que de fato é o grande problema, que afeta a nossa imagem, que é o imaginário, aí chama-se falta de segurança. Aí isso, de fato, as pessoas sempre me perguntam, o Brasil é um país seguro? É a primeira pergunta. E custo? E custo é caro? Exato, mas assim... A segurança do Brasil é caro. Não, isso. Agora, se a gente olhar tudo isso aí, mesmo sendo caro, e aí a gente está olhando aqui a minha realidade, que não é um país barato, e se especializou num segmento de turismo de luxo, até para essa decisão que a Arábia Saudita fez em investir em turismo de luxo, veio da análise de Big Data. Então, hoje o que a gente sabe? A gente sabe hoje que existem 15 milhões de bilionários no planeta Terra. São mais de 100 milhões de milionários no planeta Terra. Juntando ele, a família e os amigos. Esses caras, a gente sabe onde esse cara está. Então, eu não gasto dinheiro em promoção turística sem atrair essas pessoas que estão a fim de consumir esse valor agregado, que é o que o pessoal oferece aqui, porque é caro. Agora, ou seja, é uma política dessa, você aplica em qualquer lugar, desde que a gente tenha informação para saber o que a gente é, o que a gente quer. Agora, sem uma análise desses destinos da tecnologia da internet para juntar isso que está disponível, fica difícil. Aí esses jargões que o Rui comentou, imagina claro, porque aqui é muito mais bonito, porque a praia... Para com isso. Isso não convence, a minha análise para depois do coronavírus, na retomada do turismo, que vai ser pelo turismo doméstico. Veja, nós não temos informações. Nós sabemos que menos de 10%, 6%, melhor, menos de 6% da hotelaria brasileira está sendo vendida pelas OTAs. Nós sabemos que há um apagão digital, não tem dados, não tem números, não tem produtos distribuídos na internet. Veja, 19 bi são gastos por ano pelo brasileiro no exterior. Esses 19 bi gastos lá fora, essas pessoas estão bloqueadas de viajar no segundo semestre para o exterior. Até a Argentina bloqueou, porque está fechado o espaço aéreo, está fechado as fronteiras. Então, imagine vocês,
Nós vamos ter uma crise, uma pandemia do turismo. Nós vamos ter uma pandemia do turismo, vai ter um caos no segundo semestre. Assim que retomar. Porque todo mundo está ansioso por viajar, não tem informações disponíveis, aí a lei da oferta e da procura, os preços vão lá para a estratosfera. Nós vamos ter o turismo mais caro do mundo no segundo semestre, para nós mesmos, para os brasileiros. Esta é a minha previsão. Por falta de estratégia, por falta de canais de distribuição, por falta de produção, por falta de uso da internet, por falta de dados, por falta de informações estratégicas. E com isso, e tendo por base este ponto de vista, hoje à tarde vou ter uma reunião virtual com o Ministério do Turismo abordando exatamente isso. Até curioso, Vades, a gente está em pleno 2020, tem que ficar discutindo se é legal ou não entrar na internet, né? Não, é ridículo. Eu queria dizer uma coisa muito importante, muitíssimo importante. Você só fala coisa importante, Rui. Estão sentados, preparados? Eu preciso sair. Já, legal. É verdade. Chegou o meu tempo. Chegou o teu horário, exatamente. Legal. Então, nós temos mais 15 minutos. Se vocês me permitirem, eu vou me despedir. Vocês continuam mais alguns minutos, fazem o encerramento, e eu vou me despedir dizendo que na quinta-feira estaremos de volta aqui, 9 da manhã no Brasil, 1 da tarde em Portugal, 4 da tarde, 3 da tarde na Arábia Saudita, com a Conexão Turismo, ok? Vocês dois, um grande abraço, para todo mundo um outro grande abraço, e a gente se vê, então, na quinta-feira. Na quinta-feira, ok. Obrigado, Rui. Aproveitando a despedida, Rui, obrigado. Aproveitando a despedida do Rui, nós vamos dizer que na quinta-feira, o tema dia 5/5, o tema será tecnologia e internet. Então, que nós não abordamos ainda. Tecnologia, internet, quinta-feira, então, será o tema. Aí você diz, pô, mas tecnologia e internet não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é. Então vamos tratar disso na próxima quinta-feira, agora, sobre tecnologia e internet. Mas temos mais aí, mas vamos dar uma olhada nas perguntas que ficaram para trás. Eu tentei avaliar, tem muitas manifestações, mas que não encaixavam exatamente no tema. O tema, volto a dizer, o tema é dados e informações estratégicas. Vamos ver a Terezinha, do Rio Grande do Sul. Ela chegou aqui, um turismo mais localizado, educação, cultura e turismo, inovação e tecnologia. Perfeito, é um caminho, a fusão disso tudo, né? Aqui mais... Essa foi a primeira mensagem dela. A primeira mensagem, né? Então, tá aqui, ó, a Nara falando, excelente apontamento, Vades, a conta desses serviços afeta significativamente a hotelaria, especialmente... e zero contrapartida. É isso daí, nós já abordamos também. Eu acho que não tem, pelo jeito. Aqui eu não perdi nada, não, né? Que tem a manifestação mais... não, mais comentários gerais, né? Eu acho que nós abordamos aqui os small dates, big dates, observatório do turismo, orçamento público investido em dados, informações estratégicas, diferença de cada um, tratamos um pouquinho de conta satélite. Eu acho que deu um bom overview, não deu, Melk? Deu sim. Eu acho que é importante a gente tocar nesses pontos, porque como o turismo tem essa questão, como você bem colocou, multifacetada, transversal, tudo isso acaba se interagindo, se interconectando, né? É importante a gente ter essa ideia também para quem nos ouve, para quem nos vê, dessa complexidade de informação. Mas, volto a falar, hoje muitas informações elas estão super disponíveis através das plataformas que disponibilizam análise de Big Data, através da leitura das mídias sociais que os clientes, que as pessoas divulgam, usam, né? Esse rastro que as pessoas usam. Hoje, plataformas, elas sugam essas informações, usam a inteligência artificial para tentar definir padrões e nos colocam isso na forma de relatório que eu posso ler e traçar minhas estratégias num período de até 9 meses. Né? Ou seja, tudo isso é disponível, não é caro, só não usa quem não quer. Exatamente. E na próxima quinta-feira nós vamos abordar um pouquinho mais disso também,
porque vamos envolver tecnologia, o uso da tecnologia, o uso da internet para os diversos fins para o turismo. Então, vamos discutir esse ambiente todo, não vamos discutir uma solução específica, vamos discutir o tema geral, a tese. Legal. Então, você está conectado ou não está conectado? O que significa não estar conectado? Qual é a consequência para você? Ou vice-versa? Então, nós estaremos abordando isso na próxima, transversalmente também, na próxima quinta-feira. Então, o importante é que hoje, eu acho que esse é o recado que o Mielke também acabou de falar, eu também avalio de extrema importância, porque nós precisamos estar ciente de que hoje as coisas estão muito fáceis. Não é mais só dinheiro que manda. Não precisa mais pedir pitaco e beijamão de entidades, não precisa de governo, basta você querer fazer. Basta fazer, você querer fazer. Veja, hoje cada um é produtor de conteúdo, não é mais só um mercado exclusivo de jornalista. Então, nós produzimos conteúdo a todo momento, através do web lives, através de reuniões virtuais, através das nossas redes sociais, dos nossos blogs, etc. Nós somos produtores de conteúdos em tempo real. E até que hoje não tem mais nem como é que diz, a carteirinha de jornalista é mais exigido, né? O registro de jornalista. Vai cair outros registros, muitos outros vai cair também. Então, por quê? Porque está tudo muito à palma da mão. Tá muito... Veja, a minha filha, ontem à noite, escreveu um artigo, ela tem 15 anos, escreveu um artigo no Facebook dela, de algo em torno de uns 15 parágrafos, mostrando a importância da ação da primeira-ministra da Nova Zelândia não é para diminuir a curva do coronavírus, é para acabar com o coronavírus em Nova Zelândia. Ela achou empolgante o que ela viu, ela fala fluentemente inglês, ela ouviu as entrevistas da primeira-ministra lá, viu as reações, parece-me que saiu alguma coisa fantástico, não vi também, e aí ela foi atrás, buscou e fez um artigo falando disso, de uns 15 parágrafos. Veja, 15 anos, lá da Nova Zelândia, do outro lado do mundo, chamou a atenção dela de alguém que está chamando a santa do pós-coronavírus. Então, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Então, está tudo muito fácil, né, Mielke? Inclusive, até saiu um artigo agora num jornal local de lá, que aí tem um colega que está morando lá, nos passou, inclusive, por coincidência, a própria Ângela passou exatamente o mesmo artigo. A Nova Zelândia e a Austrália têm uma relação muito forte, uma questão geográfica, cultural, comercial, um para visitar o país do outro não precisa de visto, enfim, tem toda uma facilidade. E eles criaram um corredor entre as zonas que estão já com menor infecção na Austrália e as zonas que estão mais seguras na Nova Zelândia. Essas pessoas dos dois países podem visitar essas regiões e criar um corredor turístico entre essas duas regiões. De acesso livre. De acesso livre para as regiões dos dois países onde o nível de controle está mais alto. Então, é uma forma de tirar o pessoal dessa prisão domiciliar semiaberta que a gente está tendo hoje com esse lockdown e propiciar que existe uma transferência de dinheiro aí, de movimentação de economia, de uma coisa mais ou menos controlada. Se vai dar certo ou não, não sabemos, mas é uma ideia interessante, né? E à medida que a gente tem no Brasil várias cidades que têm diferentes, se eu fosse uma cidade que tivesse poucos casos, eu iria fazer um convite às pessoas me visitar para poder, enfim, tentar movimentar a economia, né? Isso é um exemplo neozelandês, australiano, vamos ver o que vai dar, ninguém sabe, mas é uma ideia que surgiu aí no horizonte que eles estão aplicando agora aí. Eu acho que eu cometi um erro aqui, né? Eu coloquei que a próxima live é 5/7, 5/7 é hoje. 5/5 é hoje? É 7/5, isso. É 7, já corrigi aqui, 5/7. Olha a facilidade também, Fátima. É Fátima, né? É a professora. Corrigir na hora ali, 7/5 ali, já veio tecnologia e internet. Eu cometi um agafe aqui. Então,
Veja, eu acho que, para que você entenda, o nosso objetivo com essas, volto a dizer, que o nosso objetivo com essas lives não é oferecer solução, não é oferecer uma conclusão de um assunto. Nós queremos que você encher a sua cabeça de um monte de minhoquinhas. Para quê? Com um objetivo, para que você mude seu mindset também. Porque nós todos precisamos avançar nos nossos mindsets. Então, você tem que pensar diferente e fazer as coisas da mesma forma, mas diferente, para que a gente possa produzir resultados diferentes. Senão, nós não vamos alcançar resultados diferentes. E nós vamos precisar de muitos resultados diferentes a partir da retomada do turismo depois da Covid-19. A Covid-19 não é não é algo que veio aí mais uma coisa passageira, ela veio para marcar época. E se nós não aproveitarmos isso para fazer um restart de tudo, igual quando a tua máquina deu problema, você aperta o botão lá, dá um reboot, estamos todos sendo rebootados em nossas profissões, em nossas atividades econômicas, em nossa forma de pensar com o coronavírus. Tomara que ele leve embora esse vírus, leve embora todo esse comodismo, toda essa falta de união, toda essa falta de visão, e todo esse pessimismo, e possamos aproveitar aí, encher nosso cérebro com ideias e vontade e determinação de avançar. E com essas palavras, eu já dando 10 horas e 29 minutos, eu encerro a minha parte, e Rui, Miel, que está com você ali, para fazer os teus encerramentos também. Acho que não tem para onde correr. A questão de tecnologia, de dados, para estratégia, não tem para onde correr. Hoje as coisas estão completamente disponíveis, só não usa quem não quer. Então, qualquer desculpinha é uma desculpinha, é papinho, é assuntinho, não funciona. E não tem para onde correr. Acho que o coronavírus está aí para, se Deus quiser, como você bem disse, está aí para poder mexer com essas posturas que a gente sabe que não funcionam e, de fato, vai sobreviver quem se adaptar e não tem por onde outro correr. Tá? E aí eu também agradeço a todos, agradeço o Vaz mais uma vez, agradeço as pessoas que nos ouviram e nos viram. Muito obrigado e até quinta-feira. Ok, e eu, claro, eu esqueci de agradecer ali todos os apoiadores, agradecer aí especialmente quem participou, dentre eles a Fátima, a Nara, o Paulo, o Rui, ali o Rui, que eu falo chileno, além do nosso Rui, Paulo, obrigado. O Paulo é um inovador, batalhador, que há 15 anos criou o primeiro jornal diário do turismo 100% online. Que é o Diário do Turismo. E rumo ao primeiro lugar, né, Paulo? Rumo ao primeiro lugar. Exatamente. Então, há 15 anos, Paulo já fez essa inovação. O jornal está completando esse ano 15 anos. Parabéns, Paulo, pela sua participação, obrigado pelo seu apoio. Estamos juntos em favor do fortalecimento do turismo receptivo brasileiro. Obrigado a todos os apoiadores. Eu quero um agradecimento especial aos grupos do Facebook da área do turismo. Pena que eles não têm, está cheio de seguidores, mas ninguém acompanha. Muito poucos participam ativamente. Então, os grupos do Facebook, mas os gestores desses grupos têm compartilhado efetivamente todas as nossas lives, a divulgação das nossas lives. Agradecer especialmente, nosso muito obrigado, à Rede Costa Oeste de Comunicação, no oeste do Paraná, que tem como cidades âncoras Medianeira e Foz do Iguaçu, que estão retransmitindo também esta live, junto com as rádios, além das suas mídias sociais, as rádios de Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena e Guaíra, que fecha ali uma das regiões turísticas, das 333 regiões turísticas do país. Muito obrigado. Um abraço.